É com o coração cheio de alegria que nós estamos aqui mais uma vez, programa Respostas, junto com vocês, aqui pela TV Imaculada. Essa TV que está sempre transmitindo coisas boas, né? Transmitindo esperança, evangelização é isso, sermos portadores de esperança. Exatamente, programa Respostas, eu gostaria de saudar, às vezes eu encontro durante a semana algumas pessoas que dizem, olha padre, eu estou lá na sintonia do programa Respostas, que coisa boa. Eu sei que muitos de vocês já são membros das comunidades, e então a gente se encontra às vezes lá no santuário, normalmente onde a gente trabalha, também lá na Universidade Católica Dom Bosco. Então eu fico muito contente que vocês estejam participando com a gente. Você sabe que nesse programa você pode também enviar a sua pergunta, você pode participar aqui com a gente. Normalmente os temas são tranquilos, de vez em quando um tema um pouco assim mais pesado, mas a gente tenta assim com muita serenidade trazer muitas luzes para nós que nesses tempos difíceis, de tanta polarização, onde os extremismos, né, eles volta e meia estão aí minando o tecido social das nossas relações, então a gente precisa assim, aos poucos ir dialogando, colocando as coisas nos devidos lugares. Por quê? Porque o extremismo já por si, ele grita, ele fala alto, ele quer se impor, né? Então, nesse sentido, nós precisamos continuar acreditando numa comunicação ética, numa comunicação da verdade, sobretudo no tempo das fake news, né, gente? É um tempo que bem sabemos que a fake news faz muito mal. Aliás, fiquei sabendo de uma notícia muito triste, esses dias, que um jovem, acho que 13, 14 anos, né, tirou a própria vida, e a mãe está fazendo, a mãe é uma cantora que está fazendo uma grande campanha, inclusive a campanha pela criação de uma lei para punir o cyberbullying, aqueles casos de pessoas que pelo seu ódio na internet destilam ódio. Porque o que aconteceu? Esse jovem, vocês sabem que agora o TikTok é a rede do momento, né? Então o que os jovens fazem? A maioria tem aquelas dancinhas, as músicas, que muitos de vocês já têm contato. Esse jovem fez uma dança, por incrível que pareça, a reação foi muito negativa e ele foi atacado, foi ofendido, foi humilhado, porque tem muita gente que destila seu veneno nas redes sociais. E o que aconteceu? Esse jovem entrou numa depressão e a conclusão disso tudo é que ele tirou a própria vida. Quando a mãe chegou no apartamento, o jovem já não tinha mais vida. E vejam que essa mãe está alertando, falando, suplicando, pais, acompanhem seus filhos adolescentes nas redes sociais. Eles têm capacidade para lidar bem com a tecnologia, mas não estão preparados psicologicamente para aquilo que vem. Por quê? Na internet, gente, tem tudo e o contrário de tudo. Tem muita coisa boa? Tem, com certeza. Mas tudo é bom? Não, porque é uma rede utilizada por ser humano. E ser humano é isso que a gente sabe. Ora mais próximo dos anjos, ora mais próximo dos demônios, né? É isso, felizmente. O que a gente vai poder ficar fazendo giro de palavras aqui? Obrigado. Então vamos estar atentos, tá? Por favor, vocês pais, vocês têm obrigação de acompanhar os seus filhos também nas redes sociais, tá? Não vamos brincar com isso não, porque a coisa é séria. Os nossos adolescentes não têm estrutura, né? E de fato não divulgaram mais as ofensas porque foi coisa de baixo nível. Eu não sei, eu acho que tem gente que vira bicho atrás de um computador, né? Se esquece que do outro lado também tem seres humanos, né? Eu não sei o que acontece. A pessoa se revela, né? Eu acho. Revela o que é, né? Ninguém inventa na hora a maldade. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, acompanhe seu filho. Ah, ele faz cara feia? Não tem problema, deixa ele fazer cara feia. Que não significa você invadir o espaço do seu filho. Isso é uma outra coisa, que aos poucos você sabe que seu filho não é uma cópia sua. Ele precisa de um espaço de liberdade para que ele crie sua personalidade. Mas esse espaço de liberdade ele vai sendo mediado por um processo de educação, que é uma educação para a liberdade. Mas à medida que vai se passando o tempo, é claro que essa liberdade ela vai sendo muito mais concedida, porque você quer um filho, uma filha com personalidade, né? Você não quer alguém que fica seguindo, mimetizando as pessoas. Mas isso é importante ainda lembrar que adolescentes estão ainda no processo de educação, tá? Podem me xingar, não tem problema não. Mas é isso, adolescente ainda está num processo de formação de educação. Não era nem esse tema para a gente tratar, mas me veio no coração, por quê? Porque a gente precisa fazer, e a TV Imaculada é muito clara nesse sentido, vai sempre às fontes, para quê? Para que a gente faça uma comunicação ética, tá certo? É isso aí, gente. E como nesse primeiro bloco nós temos a leitura de um texto,
Vou tomar um pouquinho de água aqui. Que a garganta começou a incomodar cedo hoje. Porque nós temos nessa primeira parte do programa a discussão, a reflexão sobre um tema. Nós estamos lendo o documento da Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, e hoje exatamente nós vamos falar sobre liberdade, a grandeza da liberdade. Atenção que nós temos indícios muito importantes, porque tem gente que faz um pouco de confusão em relação ao conceito da liberdade. Mas eu não vou fazer comentário agora não. Vamos para o texto, vamos para a leitura, é o número 17 da Gaudium et Spes, que fala sobre, nós estamos falando ainda sobre a dignidade da pessoa humana. Esse é o tempo mais amplo. Agora, o subtema do encontro de hoje, do nosso encontro de hoje, grandeza da liberdade. Vamos acompanhar a leitura. A dignidade da pessoa humana, grandeza da liberdade. Mas é só na liberdade que o homem se pode converter ao bem. Os homens de hoje apreciam grandemente e procuram com ardor esta liberdade, e com toda a razão. Muitas vezes, porém, fomentam-na de um modo condenável, como se ela consistisse na licença de fazer seja o que for, mesmo o mal, contanto que agrade. A liberdade verdadeira é um sinal privilegiado da imagem divina do homem, pois Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, para que busque por si mesmo seu Criador e livremente chegue à total e beatífica perfeição, aderindo a ele. Exige, portanto, a dignidade do homem que ele proceda segundo a própria consciência e por livre adesão, ou seja, movido e induzido pessoalmente, desde dentro, e não levado por cegos impulsos interiores ou por mera coação externa. O homem atinge esta dignidade quando, libertando-se da escravidão das paixões, tende para o fim pela livre escolha do bem e procura a sério e com diligente iniciativa os meios convenientes. A liberdade do homem ferida pelo pecado, só com a ajuda da graça divina, pode tornar plenamente efetiva esta orientação para Deus. E cada um deve dar conta da própria vida perante o tribunal de Deus, segundo o bem ou o mal que tiver praticado. Gaudium et Spes. Eu penso que esse documento traz para nós toda uma teologia para que nós possamos dizer assim, por que a igreja defende a dignidade do ser humano? Porque nós temos razões teológicas para isso. Não são razões sociológicas, embora a sociologia seja um instrumental muito importante, sobretudo quando a gente quer fazer leitura da realidade, né? Não dá para desprezar os dados da sociologia, tá? Porque nós vivemos uma fase também de desprezo pela área das ciências humanas. Então, não caiamos na besteira de fazer isso, né? Porque bem sabemos que, inclusive na formação dos padres, a igreja sempre pediu a filosofia antes da teologia. Por quê? A filosofia é uma ciência humana que estuda o pensamento humano, que estuda no decorrer dos séculos como é que a humanidade foi se estruturando, o pensamento. É claro que nós vamos encontrar autores compatíveis, incompatíveis com a nossa fé, mas o importante é conhecer. Então eu diria que a sociologia, ninguém entenda aqui que eu estou menosprezando, muito pelo contrário, é um instrumental muito importante quando a gente vai fazer análise de conjuntura, por exemplo, né? Mas as razões pelas quais a igreja defende os direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, não são pautados em dados da sociologia, mas fundamentados na Sagrada Escritura e na tradição. Então, o que eu estou dizendo? Tem razões teológicas para defender isso. Por que nós defendemos a liberdade do ser humano? A liberdade do ser humano porque Deus é o livre por excelência. E Deus quer que o nosso processo de adesão a Ele seja um processo de adesão. Deus não nos força. Então a liberdade é o pressuposto para o nosso caminho do bem. É o pressuposto para a nossa adesão a Deus. Porque Deus concedeu ao ser humano esta decisão. Por isso que a pessoa humana é formada por esse núcleo de consciência, por um lado, e de outro, pela dimensão da liberdade. Não pode se falar de pessoa humana sem liberdade, né?
E aí a gente tem que pensar que da tutela da liberdade do indivíduo, da pessoa, mas também a tutela nos diversos âmbitos. E é por isso que a igreja fala assim na sua doutrina social. A igreja não tem um modelo político ideal para dizer assim, olha, vamos todo mundo ser assim, vamos todo mundo admitir esse sistema político. Porque os sistemas políticos são sistemas de organização social, são necessários. Mas hoje a democracia aparece nos livros de doutrina social da igreja como aquele sistema que hoje consegue dar mais espaço, digamos, do respeito à dignidade das pessoas. E a liberdade é um ponto essencial. É um ponto pelo qual não se renuncia. Não se renuncia, tanto não se renuncia, que por que no cristianismo existe o estado de inferno? Vocês já se perguntaram isso? Eu fico dizendo, eu não falo que nós temos condições, não busco outras razões para dizer que nós não podemos tirar o inferno da nossa teologia. Por quê? Não é porque eu gosto do inferno e não é porque eu fico falando o tempo todo de inferno, mas tem uma razão antropológica, de uma antropologia teológica de fundo. Nós não somos obrigados a abraçar o plano de Deus, nós não somos obrigados a amar Deus. O inferno é aquele não eternizado, aquela decisão final de uma pessoa que diz não a Deus. Eu não quero a companhia de Deus, eu não quero a presença de Deus, eu não quero o bem, eu não quero participar dessa comunhão. Você tem essa possibilidade, então você percebe que já pela existência do inferno, a gente percebe que a liberdade é algo irrenunciável. Mas antes de falar do aspecto negativo, eu gostaria de citar o documento para não ficar divagando muito. A liberdade é um sinal, olha só, é o documento que está falando, um sinal privilegiado da imagem divina no homem. Quer dizer, se a gente se perguntar assim, se nós somos imagem e semelhança de Deus, quais são as características nossas que mais se assemelham a Deus? A liberdade é uma delas. E é interessante que o documento diz sinal privilegiado de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, por que a igreja luta contra todo sistema que tolhe a liberdade humana? Por uma razão teológica. Por isso que a igreja vai ser contra a manipulação do ser humano, contra comunismo, contra nazismo, contra fascismo, todos os sistemas ideológicos que aprisionam o ser humano. Tá? Isso não pode ser concebido e a liberdade tem que ser tutelada em todas as instâncias. Aliás, esse é um dever do Estado de Direito, né? Tutelar a liberdade do cidadão. Agora, liberdade, o problema é que liberdade, o documento já avisa, que muitas vezes está associado à concepção do indivíduo e não da pessoa. Por quê? Porque pessoa inclui relações, mas o indivíduo, de individualismo, de sociedade individualista, é aquela concepção que a liberdade é um instrumento para fazer o que eu quero, prescindindo inclusive do bem do outro. Aí nós vamos tirar da doutrina social um elemento que é um princípio essencial, por exemplo, o bem comum. Mas se eu só penso no meu bem, quem é que vai se preocupar com o bem comum? O que interessa o bem do outro? Então, quando a igreja ultimamente está falando em casa comum, em preocupar-se integralmente com toda a questão ambiental. Por quê? Porque elas repercutem na vida da gente. Então não dá para você ser o tempo todo indiferente à sorte dos outros. Por quê? Porque uma sociedade que cria injustiças, a injustiça bate na nossa porta. A gente quer fingir que a gente vive num shopping, né? Eu já falei isso para vocês. Mas aí você passa pela cidade para chegar no shopping, você vai ver o que a injustiça está batendo na nossa porta, nos centros das nossas cidades. Olha os semáforos, gente. A gente não consegue mais parar num semáforo sem ter uma pessoa humana, eu vou dizer assim dessa forma, e nós temos que tratar assim, porque não é porque eu estou de carro e ela está naquelas condições que ela é menos pessoa, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque uma injustiça, se ela assume características estruturais, ela bate a porta. Então não dá para pensar a liberdade somente do indivíduo, como se o indivíduo tivesse voltado ao mero prazer de si mesmo, a mera satisfação do seu prazer. E é interessante que o marketing, a publicidade, a propaganda lida muito com isso. O desejo, a questão da dimensão do desejo. Mas nós precisamos entender que o termo pessoa é mais rico do que o termo indivíduo, porque pessoa inclui o rol de relações. E veja, quanto mais feliz você faz as pessoas que estão ao seu redor, quanto mais você usa a sua liberdade, você atua sua liberdade para a construção do bem, pode ter certeza que a pessoa que vai também colher os frutos
desta busca é também você. Então, muito importante que a liberdade do homem, ela precisa ser mediada, sobretudo depois da situação de pecado, porque o pecado é um condicionante negativo. E aí, o que a gente faz com o pecado? A voz de Deus na consciência que diz assim, faz o bem, evita o mal, vira assim, faz o que você quiser. O importante é você ter prazer, o importante é você conseguir o que você quiser, o importante é você ser o primeiro, né? Então toma muito cuidado com essas vozes, porque a voz do mundo às vezes fala mais alto na cabeça da gente do que a voz de Deus. Tanto que eu gostei muito de uma frase, eu vou até colocar no meu Facebook, viu, Fábio? Na frase no meu Facebook, o Fábio está aqui filmando, mas está atento, uma frase do cardeal Tolentino Mendonça, que é o cardeal português, sabe o que ele falou? A fé não é um pódio, é uma estrada. Veja, então a gente está entrando nessa linha, né? O meu Deus do impossível, pare de sofrer. Essa vida triunfal, isso não é fé. Isso não é seguimento de Jesus, tá? Que inclui a cruz. Chegamos ao final desse momento, desse primeiro bloco. Vamos por intervalo e nós já voltamos. Já estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas. Esse é o bloco onde você já começa a enviar as suas perguntas. Você pode enviar, nós disponibilizamos aí o número para vocês. E vocês sabem que nesse segundo bloco a gente procura responder as perguntas que vocês nos enviam. Já temos algumas delas e é com elas que nós vamos começar o nosso trabalho de hoje, né? Porque o nosso trabalho aqui é trabalhar com essa comunicação, poder oferecer uma luz para você que está aí apresentando suas questões, né? Muito bem, vamos começar pela pergunta da Valquíria. Que eu diria, Valquíria, que a sua pergunta já mostra um nível de consciência superior, tá? Vou falar assim, nível de consciência superior, porque sua pergunta é uma provocação, mas ela é necessária nesses tempos, né? A Valquíria é lá do Lar do Trabalhador. Fábio, eu não sei onde fica o Lar do Trabalhador. Fábio aqui... O Fábio está falando que fica ali na proximidade da Praça do Papa. Então, saudação para o pessoal do Lar do Trabalhador e o pessoal ali da região em torno da Praça do Papa. Aliás, eu estive ali naquela praça quando veio o São João Paulo II, né? Foi por isso que levou o nome, eu estava lá. Que momento lindo, né? Muito longe, eu vi, ele parecia uma formiguinha, mas consegui ver. Tá certo? A Valquíria do Lar do Trabalhador pergunta, é pecado ficar, aspas, feliz com a morte ou condenação de criminosos que são muito, muito ruins? Muito bem, Valquíria. Valquíria, eu vou começar essa resposta colocando um fato que aconteceu de uma mudança no catecismo da Igreja Católica. Qual que é a mudança que a Igreja fez no seu catecismo? A Igreja, ela vai caminhando no tempo e no desenvolvimento da sua reflexão, algumas mudanças, elas são feitas por quê? Porque se descobre que aquela nova posição é a que mais corresponde ao Evangelho, à vontade de Deus, à tradição da nossa fé. O que se mudou no catecismo, Valquíria? Eu vou começar com essa informação para depois ir diretamente à sua pergunta, no segundo momento. Valquíria, segura aí. O Papa tirou a possibilidade, existia no catecismo da Igreja Católica, em condições muito remotas, a possibilidade da pena de morte. A pena de morte não existe mais como possibilidade para o cristão. Por que eu estou falando para o cristão? Porque o catecismo da Igreja não é opinião do Padre Adriano, né? Aquilo que está no catecismo é síntese da nossa fé. Nós estamos, claro, no campo da moral cristã, no campo da ação cristã. Qual foi o argumento que o magistério do pontificado de Papa Francisco chegou para que essa mudança fosse introduzida? O fato de que hoje a sociedade tem meios suficientes para quê? Para parar o agressor. O que significa parar o agressor? Que a punição é capaz de tirar do seio social este indivíduo que causa o mal. O que acontecia antigamente? Esses meios, eles não existiam de maneira assim tão eficaz. De modo que o grande perigo que a sociedade corria é do retorno de uma pessoa muito violenta para que o crime pudesse ser cometido novamente.
Se eu estou falando, Valquíria, de crimes hediondos, é óbvio que tem pessoas que não têm condições mais de viver na sociedade. Nós temos que ficar muito claro com isso, que a punição, e aqui nós estamos falando do nível social, ela é necessária. Justiça tem que ser feita e sempre. A justiça tem que ser feita. Essas pessoas elas têm que passar por uma dimensão penitencial. Do nível social, se eu estou falando de um criminoso cristão, que se professa cristão, ele tem duas penitências que eles têm que fazer. Uma é o cumprimento do seu dever social de devolver à sociedade, né, de pagar à sociedade o dano que ele causou. Porque o que a pessoa fez do ponto de vista do Estado? Né? Um crime hediondo integra a morte, integra a desconstrução do tecido social, porque você assassinar uma pessoa, você está assassinando um cidadão, um membro da sociedade, você está danificando o Estado, você está atacando as instituições. Nesse sentido, a penalização, tanto que a palavra penitenciária, de onde vem? Vem da ideia de penitência, porque as penitenciárias são muito antigas e vem dessa ideia. A segunda é o caminho que ele tem que fazer de volta para Deus. E aqui, Valquíria, eu vou dizer mesmo o bandido pior que tem. Ele não tem consciência disso, mas ele continua sendo muito desfigurado, mas ele continua sendo a imagem de Deus. O que significa? Que existe dentro daquela pessoa ainda um ponto, ainda que muito obscuro, que muito escondido, um ponto que Deus está procurando trazer a pessoa de volta. Vou trazer o episódio do bom ladrão. Não é bom porque ele era ladrão. Ele retomou, Jesus descobriu dentro dele que no fundo ele tinha algo que podia reconstruir a salvação na vida dele. Então, bandido bom para o cristão é bandido convertido. E para a conversão tem que ter um processo de muita dor interior, viu? Sabe por quê? Porque você pode prender uma pessoa e ela continuar sem nenhum senso de arrependimento. Eu estou falando aqui de gente pesada, tá, ô Valquíria? E não estou ainda considerando os elementos de ordem psicológicas, as patologias, né? Tem gente doida mesmo, tem gente perversa, né? Entra aqui a pedofilia, o assassinato, esses crimes hediondos, né? Então aqui nós precisamos entender que nenhum pecado humano é maior do que a misericórdia de Deus. O mal, ele já foi feito. Ele precisa ser agora, desse mal, nós precisamos tirar o máximo que possível, se possível, um bem. É isso que Deus faz depois que a vaca foi para o brejo. O que nós podemos fazer? O bandido, ele é um filho de Deus que se desviou do caminho, se afastou da vida, ele está indo no caminho para a morte, e aqui eu não estou falando só de morte física, porque ele precisa fazer um caminho de volta. Não vamos pensar que não vai ter o tribunal de Deus, não vamos pensar que Deus não vai pedir contas pelos males que a gente fez, sobretudo por grandes gravidades. Você matar um ser humano, você passou para o nível de pecado mortal. O que significa pecado mortal? Eu não uso muito essas classificações, mas tem coisas interessantes dessas classificações. Pecado mortal, eu cortei totalmente minha relação com o divino, com Deus. Eu estou completamente desprovido. É como se eu dissesse assim, eu estou completamente sob a força do mal. Então, essa pessoa tem que fazer o caminho de volta. E aqui que tem um grande sofrimento, porque o penitenciar-se, o arrependimento de uma pessoa que comete um crime grave, é um processo muito doloroso, que não é garantido pela prisão física. Por quê? Tem bandido que você vai lá na cadeia, faria de novo, só vocês me soltarem daqui que eu vou fazer de novo. Então a sociedade tem que ser sempre preservada do criminoso, sempre. As vítimas têm que ser sempre, estarem em primeiro lugar. Isso significa que nós temos que tutelar a segurança dos inocentes, das nossas crianças, das pessoas mais frágeis. Por que todo o sistema tem que construir, por exemplo, defesa de pessoas mais frágeis? A defesa da mulher. É óbvio que a mulher não tem condições, muitas vezes, de se defender de uma agressão do marido, do namorado, do noivo.
Por quê? Porque ela está em condição de fragilidade. Quer dizer, isso é um agravante no ato de violência. Uma pessoa que abusa de uma criança é um agravante dos piores que tem. Mas quem vai garantir que essa pessoa vai passar por um processo de dor interna? É um processo de revisitação do próprio mal. E ali onde a pessoa vai visitar o próprio inferno. E ali ele tem que fazer capaz o quê? Ele tem que ser capaz de estender a mão para Deus e tentar fazer o caminho de volta. Por isso que é verdade que nós acreditamos na remissão dos pecados. Nós não terminamos o creio falando que nós acreditamos na remissão dos pecados? Quer dizer, remissão do pecado significa também que se o pecador, em qualquer circunstância da sua vida, dar-se conta na sua consciência mais íntima do mal causado, vir uma dor terrível em consequência disso, é já o processo de penitência e ação da graça. E essa pessoa estender a mão a Deus, essa pessoa pode voltar para Deus, porque a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. Isso significa que nós podemos ter surpresas no paraíso, não podemos? Podemos. Nós podemos. Por isso que o julgamento escatológico, o que o padre chama de julgamento escatológico? Uma coisa é você julgar uma ação. Por exemplo, você pode dizer de uma pessoa, fulano é um crápula. Não, o máximo que a gente pode dizer é que essa pessoa tem ações de um crápula. Tá? Mas tem pessoas... Ninguém é ruim o tempo todo. Ninguém é ruim o tempo todo. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa ela tem que enfrentar a justiça, tem que enfrentar a justiça dos homens, tem que enfrentar a justiça de Deus, tem que ter, tem que ter a sua punição, o preço. Se o preço do pecado é a morte, quem comete um pecado mortal, esse preço ele tem que pagar. Ele tem que pagar, porque precisamos pensar que a salvação não é dada para quem é bom. Jesus veio para os doentes, e aqui nós estamos falando de uma doença de nível máximo, Mas Deus é capaz de redimir pessoas que a gente já desistiu. Tá? Existem esses casos nas prisões? Existem. Existem casos de conversões? Existem. Tá? Essas conversões são possíveis? São. Tem gente, por exemplo, que nos Estados Unidos, que adota a pena de morte, no corredor chamado corredor da morte, não conseguem fazer esse passo para trás. E vão até o final com o posicionamento petrificado em relação ao seu não arrependimento, a sua não dor. É óbvio que não se pode estabelecer mais uma vida que se foi. Mas agora nós não podemos perder uma outra vida. E nesse sentido, significa que a misericórdia de Deus, Valquíria, não significa que Deus não vai pedir contas. A misericórdia não suplanta a justiça. A necessidade da justiça permanece. O Papa Bento XVI, na Spe Salve, um documento dele que fala sobre a esperança, cita, acho que, Dostoiévski, que fala que no paraíso não vão pensar que o violento e a vítima vai sentar no banquete eterno como se nada tivesse acontecido. Deus não vai fingir que a pessoa que fez o mal não existe, que esse mal não causa o mal, tá? Mas nós não podemos não torcer para a morte de alguém, seja quem for. Não, eu percebi que, sobretudo no nosso Brasil, que eu não entendo, que é uma interpretação fundamentalista do Evangelho, que vive assistindo programas policiais de morte. Nós criamos um mundo evangélico e católico que acha que essas coisas são absolutamente normais. Não, nós temos que ter um respeito pela vida. Isso significa que o Estado não é igual ao bandido. O Estado que pune e tem que punir não usa as mesmas armas do bandido. Mas tem muitas vezes que eu dou a impressão de que nós estamos voltando na primeira lei do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Matava, vai morrer. Roubou, vai ser cortado uma mão, vai ser cortado... O que aconteceu? Essa lei foi superada, a lei de Italião. Mas tem cristão que não chegou ao Evangelho. Tá? Valquíria, essa é uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Esse mundo evangélico e parte do mundo evangélico, parte do mundo católico que vibra com a morte de pessoas,
não conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. Tem uma ideia, uma visão ideológica, uma leitura do mundo travestida de Evangelho. Tá? Uma leitura mundana travestida de Evangelho. Tá? Fique bem claro, nós não podemos nunca ficar felizes com a morte. Agora, justiça tem que ser feita, tem que ser preso, tem que pagar. E de preferência que as leis, aqui eu diria, as nossas leis têm que ser um pouco mais claras com crimes hediondos. Tá? Tem que ser mais severas. Concordo plenamente contigo. O Estado tem que punir, mas nós temos que perceber que nós cristãos não seguimos a lei do Estado. Então a gente vai seguir a lei da misericórdia que nos custa muito, mas em última palavra a gente deixa para Deus. Isso significa que Deus vê naquele bandido um filho para trazer de volta para casa. Se ele vai conseguir, nós não sabemos, porque em última instância a decisão toca também a pessoa. Mas essa é a nossa esperança. Tá certo, Valquíria? Chegamos ao final desse segundo bloco. Ficamos só com a sua pergunta, porque a sua pergunta era muito importante nesse momento e eu precisava falar disso e agradeço por essa oportunidade. Vamos para o intervalo, temos mais perguntas e a gente já volta para continuar o nosso debate, o nosso bate-papo. Eu falo sempre que às vezes é providência, não coincidência, que algumas perguntas estão ligadas uma à outra. É o que acontece com a pergunta da Lúcia Coleto, lá do Carandabosque. Carandabosque eu conheço, lembrei agora, Fábio. Não vamos precisar usar o GPS agora, né? Alguma coisa tem que saber já, né? O professor Fábio, né? Professor de geografia. Tá certo. Lúcia, obrigado, Lúcia, pela sua pergunta. E por quê? Porque ela tem tudo a ver com a questão anterior. Olha só, a pergunta da Lúcia. Existe pecado que não pode ser perdoado aos olhos de Deus? O padre, diante de uma confissão de um pecado grave, pode ter essa dúvida ao pedir o perdão para aquele pecador? Olha, Lúcia, o perdão de Deus envolve um processo. Tá? O que é esse processo? Esse processo é um caminho que se faz para que a pessoa volte para o bem, para que a pessoa volte para Deus, para que a pessoa volte para a luz. Se eu estou falando de um processo, significa que eu posso dizer que o perdão de Deus é como uma medicina. Mas a medicina, exatamente, ela tem que ser tomada na dose certa. Existe uma didática, uma pedagogia de Deus para esse perdão. Primeiro caminho, é claro que o início da conversão é já fruto no coração de uma pessoa, mesmo de uma pessoa muito má, é fruto da ação da graça. Isso é teologia católica. Não é a pessoa que volta. Quem provoca, quem dá um empurrão, vou falar assim de maneira mais simples. Quem dá o primeiro empurrão para uma pessoa má voltar para Deus, só que eu quero fazer um parênteses aqui. Para. Joio e trigo estão dentro de todos nós. Já sabe o que significa. Então, quando eu estou falando de uma pessoa má, eu quero dizer mais de uma pessoa com ações más, tá? Mas eu coloquei pessoa antes, porque a gente sabe que quando coloca pessoa, ali tem um selo. Mesmo quando a pessoa obscureceu para a pessoa a dignidade que ela tem. No caso de um criminoso, no caso de uma pessoa violenta. Ela obscureceu, ela não tem consciência, mas nós temos. Então, a pessoa má, com atos maus, contínuos, o processo dela cair em si é um processo, exatamente, é um processo. Lembra do filho pródigo? O que foi? O que fez aquele jovem parar e... Opa, o que eu estou fazendo está errado. Quando ele viu as consequências do pecado dele, né? Eu estou aqui. Eu estou pedindo lavagem, eu não estou conseguindo comer, os empregados do meu pai comem muito melhor do que eu e eu estou aqui padecendo. Vou voltar para a casa do meu pai. O primeiro momento é o início do processo de pentimento, de arrependimento, de dor. Significa, eu olho o objeto do meu pecado, eu reconheço a sua gravidade, isso dói.
Poxa vida. Já não aconteceu com você? Às vezes eu falo assim, né? Poxa vida, mas fui capaz de fazer isso? Achei que estava caminhando, achei que eu estava progredindo. Poxa, de novo. Né? Isso acontece também com o padre. Às vezes a gente está progredindo nas coisas, né? De repente, poxa vida, de novo. Né? Aí você tem que começar. O que a gente não pode? Não pode se acostumar com o chão, né? Levanta, bora, vamos de novo. Né? Nesse processo de conversão, eu diria que não é tão fácil assim o processo de perdão, porque a gente fala assim, perdão, faz o que você quiser de novo. Não, a gente banaliza o perdão. O perdão é um processo, é um caminho, é uma estrada. E isso não acontece de uma hora para outra. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, no caso da confissão, veio um pecado, a pessoa já procurou um padre, no caso da nossa religião, né? Na nossa dinâmica interna, sacramental. O fato de você ter ido procurar já o sacramento, significa que você já fez o primeiro passo, que diante de Deus, olhando a luz de Deus e olhando a sua escuridão, você diz, não dá, eu estou no caminho da morte. Eu estou no caminho do afastamento de Deus, eu vou perder minha salvação, eu vou perder... Veja, a pessoa já começou, quando ela chega no padre, que é o representante, o ministro da igreja, não é a pessoa só nesse sentido, ela é ordenada, ela está em nome da igreja. Por quê? Porque o perdão ele tem duas dimensões, pessoal, 3, né, vamos dizer, dimensão pessoal, dimensão social e dimensão de fé, da minha relação com Deus, né, de dimensão do eu e Deus, eu e o outro, eu comigo mesmo. O pecado tem sempre consequências nessas 3 áreas. Boa parte dos nossos pecados ferem a comunidade, mancham a igreja, né? Mancha a comunidade. Então é fácil você dizer, fácil assim, gente. Tudo Deus está participando do processo, porque Deus mesmo estabeleceu essa dinâmica processual do caminho de conversão. Mas tudo é Ele que acompanha, porque o perdão quem dá, eu sempre digo, é Deus, não é padre. Padre não dá perdão para ninguém. Nós usamos um termo distinto para não ousar tomar o lugar do Altíssimo, né? Te absolvo, que é diferente. Por causa do perdão eu posso dar absolvição. A absolvição é da igreja, é da comunidade. A comunidade está dizendo, olha, você não fez bem, mas Deus te concedeu o perdão. Né? E aqui por quê? Por que a igreja se pauta? Se é sacramento, é ação divina, não é ação do homem. Nesse sentido, se Deus diz, eu te perdoo, e a igreja acredita que isso é efetivamente um dom, uma graça. E não existe pecado, se você fala na dimensão da gravidade das coisas, que podem limitar o poder misericordioso da graça de Deus perdoar. Isso não é possível, porque seria dizer assim, tem um pecado que é mais forte do que a graça redentora que emana da cruz. Significa que você está dizendo que Jesus fez um trabalho meia boca na cruz. Você fez um trabalho meia boca na cruz? Jesus fez um trabalho meia boca na cruz? Não. Jesus oferece a salvação. Aí você vai falar, mas e o pecado contra o Espírito Santo, padre? Então aqui nós já estamos numa outra dimensão, mas na lógica da sua pergunta é dizer, olha, eu fiz um pecado tão grave. Já aconteceu, Lúcia, de uma pessoa que vem confessar comigo e diz que ele já está na 4ª vez, 5ª vez, confessando o mesmo pecado. O que aconteceu aqui? Deus já deu o perdão para ele, Deus já não está mais, Deus já está fazendo outras coisas, né? Nem lembra mais disso, modo de dizer. Só que a pessoa não se perdoa. Só que aqui não é mais trabalho de um diretor espiritual, de um padre, é um trabalho de um psicólogo. Eu indico um psicólogo, porque aqui o que tem é o chamado peso de consciência, como que fala? Complexo de culpa. É um fator psicológico, não é mais espiritual. Porque o complexo de culpa paralisa a psique do sujeito, de modo que ele não aceita o que fez. Mas para você receber o perdão de Deus, você tem que dizer, eu fiz. Infelizmente, com toda a dor do meu coração, o que não é assumido não é redimido. O que não é assumido não é redimido. Aqui no caso da pessoa que tem um complexo de culpa, o bloqueio não é que ela não admita, na verdade, que ela não fez. Mas ela não admite que a gravidade, ela dá um tal nível de gravidade, de intensidade à gravidade do que ela fez,
que ela não se sente mais merecedora de um perdão de Deus. Então, o perdão de Deus aqui não vai servir de absolutamente nada, no sentido de que a pessoa não se predispõe a acolher o perdão. Por quê? Porque acolher o perdão é um dos últimos passos do processo de conversão nossa e requer humildade. Requer muita humildade, né? Por que Deus está te perdoando? Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. É Ele que é bom, não é você, não sou eu. Então, Deus não pode ser, a bondade de Deus não pode ser mais fraca do que a sua maldade. A bondade de Deus é infinita. Tanto que até quando a igreja diz assim que alguém está excomungado, a igreja não diz assim, olha, necessariamente nós vamos encontrar essa pessoa lá no inferno. Por quê? Porque em última instância, o destino escatológico é decisão de Deus, não dos homens. Destino na ordem escatológica. Claro que a igreja participa, porque Jesus deu, né? O que desligares, o que ligar, o que desligar. Mas atenção, vamos para uma interpretação, porque a igreja não se apropria do poder de Deus de perdoar. O poder continua sendo dele. A igreja o que fala? Administra isso, mas não é dona. A igreja não é dona dos sacramentos. A igreja não é dona do perdão divino. Mas nosso Senhor, querendo continuar sua ação salvadora, sua ação redentora na história. Gente, eu vou falar para vocês, eu já atendi confissões de pessoas que foram as confissões mais belas que eu vi na minha vida. Claro que às vezes a gente se questiona também como estudante de teologia sobre o sacramento, sobre diversos aspectos, mas quando a gente vê a obra de Deus, a graça de Deus agindo numa pessoa, e eu digo, as melhores, não se espantem, ninguém se espante. As confissões mais bonitas que eu vi na minha vida foram de pessoas que tinham um estilo de vida antes e mudaram completamente depois. É tipo de gente que vocês não vão ver na igreja não, tá? As coisas mais bonitas, por exemplo, eu tive uma experiência muito linda quando eu atendi confissão no santuário de Fátima, em Portugal. Eu fiquei lá por 3 meses. Foi uma experiência inesquecível na minha vida ministerial, porque eu vi coisas que eu falo assim, que se alguém duvida do poder desse sacramento, que é o poder de Deus, né, você vê a graça trabalhando, uma pessoa se desconstruindo totalmente um edifício onde ela solidificou aquele rancor, aquele ódio, aquela raiva. E a pessoa, sabe, acreditar, sentir o amor de Deus agindo. Porque quando é que eu sinto o amor de Deus? Não é quando eu digo eu mereço esse amor. Sobretudo quando eu digo, meu Deus, que amor. É um amor capaz de me amar como eu sou. É claro que quer me melhorar, porque qual filho? Qual pai que quer que o filho continue fazendo as coisas que vai fazer ele triste? Não quer, vai pedir para você mudar. E isso era o que transformava o coração de Jesus das pessoas, né? Então, eu percebo assim que as pessoas mudam com o nosso amor. Né? E esse amor da igreja, o amor, falam, né, que o Padre é o amor do coração de Jesus. Eu acredito assim. Deveria ser, né? Nós deveríamos ser assim. Essa é a proposta, né? Isso é o que nós temos como dom, né? De fato. Porque nessa hora o amor de Jesus se desmancha. Né? E pode ser o pecado que for, quanto maior o pecado, maior, como dizia Jesus da prostituta, né? Ela muito pecou, seus pecados estão perdoados porque ela muito amou. Quer dizer que nem mesmo essa pessoa que está também dominada pela dimensão do pecado, do joio, está alheia à dimensão do trigo, completamente fora. Por que Jesus fala essa frase? Eu sempre me interroguei. Por que os seus pecados estão perdoados? Ele não deu absolvição dela, ele lembrou que apesar de ser uma prostituta, ela muito amou. O que significa isso? Não é que ela está certa, por aspas, vender o corpo. Mas tem no coração dela uma dimensão que Jesus encontra. Essa dimensão que Jesus encontra é o resquício de luz que cada ser tem dentro e que Jesus traz para fora. Então, não vamos ficar dando poder demais ao pecado, porque nós vamos cair no maniqueísmo. Pecado e o bem e o amor de Deus não são bens equiparáveis. O amor de Deus é sempre imenso, imenso. Tá certo? Olha, terminamos falando do amor de Deus, nada melhor do que terminar um programa Respostas falando exatamente sobre isso, o amor de Deus que é capaz de tudo, inclusive
de fazer o impossível. E o impossível, muitas vezes, é perdoar quem acha que quem não merece perdão. É isso. O amor de Deus é impossível não só porque Deus tem poder, mas porque seu poder se manifesta no perdão, inclusive, de resgatar, de trazer de volta à vida quem estava na morte. Então, vamos acreditar mais na misericórdia, no perdão, na bondade desse nosso Deus, que não deixa de ser justo, mas prevalece sobre ele sempre a sua misericórdia. Chegamos ao final do programa, um grande, afetuoso e apertado abraço para todos vocês e invoquemos a bênção daquela que é sua, nossa mãe, mãe dos discípulos de Cristo. São Maximiliano a invocava com este nome, Imaculada, que é uma realidade na vida de Maria, porque ela é toda cheia de graça, toda de Deus e toda nossa. Então, pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua família, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, também curando suas dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar com vocês. Nós vamos dar uma pausa até o próximo sábado e a promessa do reencontro continua. O programa Respostas fica por aqui. Continue na programação da TV Imaculada. Fiquem com Deus. Até mais. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida